Boa noite a todos, graças a Deus mais um dia, 22 horas aqui do dia 19 de setembro. Então vamos lá, né? Proximidade das eleições e aí o clima mais tenso nas mídias sociais aí. Muita gente falando coisas certas, muita gente contestando da forma correta, muita gente falando bobagem pra caramba. Mas é isso aí, por isso que eu quero que chegue logo, termine logo e a gente siga a nossa vida aí em paz e de preferência para a direita, né? Então, vamos lá. Falar sobre um assunto que desde segunda vem sendo comentado, que é um vídeo da embaixada da Alemanha aqui no Brasil lançou um vídeo falando do nazismo, que o nazismo era de direita, né? E aí alguns brasileiros contestaram, não, eu tenho provas aqui para dizer que o nazismo era de esquerda e tal, pronto. Aí a mídia caiu matando, desmoralizou essas pessoas, né? A Exame, uma revista até grande, postou, brasileiro querendo se meter na história dos outros países, né? Postou assim. Comigo mesmo, eu fui desmoralizado, mandaram eu estudar mais, né? É aquele velho discurso, você perdeu o argumento, então você tem que estudar mais, você é burro. Então, basicamente assim. E eu fiquei assim, gente, esse povo tem que entender, né? Já tem muitos vídeos aí de outros youtubers, de outros canais falando sobre isso, tem vários livros, mas é porque a esquerda ela tem ainda uma hegemonia do debate, né? Então ela vai ditar ainda o que é certo e o que é errado. Porém, ela está ganhando concorrência de peso, né? Então eles ficam com medo. Aí eles começam a partir para apelação. Você é burro, você é um otário porque você acredita nisso, vai estudar mais, fica te ironizando, né? Mas a gente chega lá. Então eu quero resumir aqui porque que eu, através do que eu já estudei, porque que eu sei que o nazismo é de esquerda, né? Eu vou tentar resumir aqui muito brevemente, assim, para não tomar muito tempo, e vou indicar um livro e um documentário para vocês começarem a procurar através dos seus próprios meios, conseguir identificar a diferença de esquerda e direita dentro do nazismo, tá bom? Então vamos lá. O nazismo começou pós Primeira Guerra, né? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ela assinou o Tratado de Versalhes, no qual ela foi muito humilhada, ela pagou uma fortuna para os países vencedores, né, para aquela coalizão, e tiveram uma brilhante ideia, né, depois nesse período de imprimir mais dinheiro, entraram uma hiperinflação, o dinheiro não valia mais nada, e aí nesse período surgiu o Hitler, né? O Hitler era um cara que revoltadíssimo com isso, não aceitou a derrota na Primeira Guerra, muitos alemães não aceitavam, e ele um concluo ali com algumas pessoas, um conluio com algumas pessoas, ele resolveu dar um golpe de Estado lá na Alemanha, não conseguiu, foi fracassado, ficou preso. Nesse período preso ele criou o livro Mein Kampf, Minha Luta, que seria a base da doutrina nazista, né? Então aí a partir disso foi disseminando essa ideia na Alemanha até chegar onde nós sabemos onde chegou, né? O que aconteceu em cima disso. Então ele criou, depois que ele saiu da cadeia, ele foi perdoado, ele criou o Partido Nacional, vamos lá, vou ler aqui, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Pronto, né? Já começa aqui o discurso desse pessoalzinho descolado, dizendo que nazismo era de esquerda e que nunca leu um livro, quer dizer, que nazismo era de direita e que nunca leu um livro para tentar entender o contrário, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja, um partido socialista. Isso aqui sabe o que é? PT. PT tem uma ideia parecida, ele é um partido de esquerda, socialista e feito para os trabalhadores, não é? É assim que é o PT. Então tem semelhança. Então vamos lá, vamos começar. Nazismo, o Hitler, ele precisava chegar no poder, ao que ele queria, e ele sabia que ele precisava de ajuda de gente com grana, né? Então ele se aliou a algumas empresas corporativistas, né? Igual o PT fez aqui no Brasil. O PT não se aliou ao Debrecht, o AS, quem mais? JBS. Pois é basicamente isso que o Hitler fez. Hugo Boss, Volkswagen, Indústrias Krupp.
Ele se aliou a esses caras que queriam dinheiro do governo para chegar ao poder, assim como o PT fez também. Então criou aquele ambiente de corrupto, né? E não estatizou essas empresas, porque o pessoal fala, mas a esquerda estatiza. Beleza, mas ele vai estatizar quem está do lado dele, quem dá dinheiro para ele? Não vai. Assim como o PT fez. O PT ia estatizar a JBS, que era a mina de dinheiro deles? Claro que não. Então, esse é um dos pontos que a esquerda tem semelhança com o nazismo. Segundo, a diferença de raças, né? O discurso da diferença de raças. O Hitler, né, nesse período dele de revolta, né, antes, quando ele criou esse livro, Mein Kampf, ou antes mesmo disso, ele botava muita culpa do problema nos burgueses, e os burgueses naquela época eram os judeus. Isso é bem de esquerda. A esquerda culpa até hoje o capitalismo, os burgueses, pelos problemas. O Hitler culpava os judeus, que eram os burgueses na época. E ele colocava a culpa neles pela situação que se encontrava a Alemanha, né? E ele criou aquele ódio. Então, quando ele tomou o poder, ele simplesmente falou: o judeu é a raça inferior e a raça ariana é a superior. E perseguiu essas pessoas. E todo mundo sabe o que deu. Então, isso é de esquerda. Isso é uma tática, um discurso de esquerda. Você dividir as raças e as classes. Aqui no Brasil, conseguiram, ainda conseguem, né? Colocar negro contra branco, pobre contra rico e por aí vai. Então, isso é uma tática de esquerda. E isso foi implementado no nazismo, né? Outra, a cor da bandeira, né? A bandeira vermelha, o símbolo comunista, né? Do nazismo também. Por que será? Né? Baseado no socialismo que o Hitler queria impor. Primeiro, o Hitler ele era um antimarxista, ele não seguia a ideia marxista. Ele era socialista, mas ele tinha outra visão, ele queria implementar outro tipo de socialismo, né? Então tem essa diferença. Por isso que falam que o Hitler era de direita. Não era bem assim, né? Ele era antimarxista. Tem uma diferença nisso aí, né? Então a bandeira do comunismo, do nazismo, bem parecidas, né? Outra coisa, desarmamento. O Hitler, para quem não sabe, desarmou os inimigos do Reich. Ele desarmou judeus, desarmou quem ele taxava como inimigo, para poder implementar aquele sistema sem grandes problemas dentro do seu país, né? Ele tomou a Áustria mesmo sem fazer nada. Ele só entrou lá, mostrou o exército e acabou a história. Mas antes disso tudo, um desarmamento foi imposto na Alemanha para evitar grandes problemas, né? Quem fez isso na Venezuela? O Chávez. Desarmou a população e a Venezuela é o que é hoje. E fizeram isso com o Brasil. Ainda não viramos a Venezuela, mas estamos no caminho. Ok? Então, isso é uma tática de esquerda. Então, basicamente é isso. Tudo que eu falei aqui são táticas de esquerda e do nazismo, que é de esquerda, tá? Eu vou indicar um livro para vocês, que é esse aqui, tá? Que mostra exatamente a tática que o Hitler usou, que é uma tática conhecida da esquerda, que é desarmar a sua população, ok? Leiam, comprem e leiam esse livro, beleza? E o documentário, que é um documentário da Segunda Guerra Mundial no Netflix, que é o nome Segunda Guerra Mundial em Cores. Assistam que vocês vão entender um pouco do que eu estou falando, beleza? Então basicamente é isso, expliquei de forma bem resumida, para pelo menos você que está conseguindo me assistir aqui todo esse tempo, você criar uma confusão mental e procurar tirar sua conclusão através dessas dicas que eu te dei e de outras que provavelmente vão aparecer. Ok? Então um abraço a todos, até a próxima e continuamos na luta.